Eu acho que de todas as decisões mais importantes da minha vida, escolher com quem eu iria construir uma família era número 1. Ao mesmo tempo, ninguém nunca me ensinou como fazer essa escolha ou como me comportar uma vez que essa escolha já foi feita dentro de um relacionamento. Eu não tive aula na escola ou nem mesmo na faculdade sobre relacionamentos ou dinâmica de casal. E por isso que geralmente a nossa única fonte é o exemplo que temos em casa. Isso se você tiver sorte de ter um bom exemplo em casa de um relacionamento. Ou podemos aprender também com filmes e séries, mas honestamente costumam mais atrapalhar do que ajudar. Então, como logo vai completar 2 anos que eu e a Ana estamos morando juntos, eu resolvi compartilhar nesse vídeo as principais lições que eu aprendi nesse período. Vamos nessa. Agora vai ficar super. Aí, ó. A primeira lição que eu quero tirar com você, agora vem todo bem vestido aqui, é que amor é uma escolha. Durante boa parte da minha vida, eu acreditava, e eu acho que a culpa de eu acreditar nisso é das comédias românticas que eu assistia com a minha mãe na época que eu morava com os meus pais, de que eu ia chegar algum momento em que eu conhecesse alguma pessoa e nesse momento os deuses iriam me mostrar que aquela seria a escolhida, né? Os astros iriam se alinhar, os pássaros iriam cantar em sincronia, o sol iria nascer do lado errado e assim eu saberia, aquela é a pessoa certa, aquela é a pessoa com quem eu vou passar o resto da minha vida junto. Só que isso que eu assistia nas comédias românticas é paixão. E paixão a gente não controla, a gente não consegue escolher por quem a gente se apaixona. É um sentimento tão forte e tão inconsciente que ele somente surge. Inclusive o princípio desses 2 anos, quando eu comecei a morar junto da Ana, quando nós começamos a morar junto, essa decisão não foi feita de maneira impulsiva. Inclusive, nós já éramos melhores amigos por 1 ano e pouco antes da gente sequer ficar a primeira vez, antes sequer da gente começar a namorar. E quando a gente decidiu morar junto, isso não foi uma decisão tomada porque a gente estava nesse momento de lua de mel, foi uma decisão tomada conscientemente e racionalmente. E amor precisa ser uma escolha racional. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de morar juntos, isso que eu e a Ana estamos fazendo, a gente está falando do começo da nossa família. A gente está falando de decidir começar algo maior, começar a realmente construir a nossa família. E para que a nossa família possa ser construída, é importante que as duas partes tenham um pensamento alinhado. E para que esse pensamento seja alinhado, eu preciso entender quais são os princípios da outra pessoa, quais são os valores, quem aquela pessoa é, o que ela acredita. E essas questões precisam bater, a maior parte delas, com as minhas. Porque se nós pensarmos de formas muito diferentes, se eu pensasse de uma forma muito diferente da Ana, por mais que a gente estivesse loucamente apaixonado, essa paixão em algum momento ela iria ceder e o que iriam ficar seriam as 2 pessoas sem essa paixão louca que cega tudo que vem pela frente, iriam sobrar 2 pessoas que pensam de uma forma distinta e muitas vezes de uma forma conflitante. E aí como é que nós vamos construir algo, levar algo num direcionamento para que possa ser desenvolvido se uma pessoa está puxando para um lado e outra pessoa vai puxar para o outro? Não vai funcionar. Então a primeira lição que eu acho que internalizei realmente somente nesse meu relacionamento com a Ana, somente durante esses 2 anos que a gente está morando junto, é que eu escolho amar a Ana. Eu escolhi amar a Ana. Não pela paixão que a gente teve, não porque ela tem um senso de humor parecido somente, não pela atração física, mas eu escolhi a Ana por quem ela é, pelos princípios, pelos valores, e é importantíssimo que você faça o mesmo antes de decidir morar com alguém, antes de decidir construir uma família com essa pessoa. Pelo menos é isso que eu aprendi aí nesses 2 anos. A segunda lição é que a conquista é diária. Eu percebi nesses últimos 2 anos que nos momentos em que eu me fecho nos meus projetos, nas minhas questões mais individuais, seja o esporte que eu estou fazendo, seja os meus amigos, seja o meu trabalho, e eu esqueço que eu estou no relacionamento, eu começo a viver uma rotina constante e paro de fazer um esforço consciente, de sair da minha zona de conforto para amar a minha mulher, amar a mulher que eu escolhi, eu percebo que o relacionamento começa a entrar numa monotonia e que o nosso sentimento um com o outro de casal, de pessoas que se amam, é como se ele começasse a ficar um pouco num tom mais cinza. As conversas começam a ficar mais superficiais, a gente para de se interessar tanto um pelo outro, os momentos de namoro começam a ficar mais esparsos. Então esse esforço de não somente estarmos saudáveis, não estarmos desentendidos, de
cada um falar um pouquinho com o outro não é o suficiente para o relacionamento ficar bem de verdade, para eu e a Ana estarmos felizes um com o outro. É fundamental que essa chama seja constantemente nutrida, que a gente coloque constantemente mais lenha na fogueira, ou seja, que a gente ame um ao outro. E isso vem através de pequenos gestos. E para mim, que eu sou uma pessoa introspectiva, eu sempre escolhi meio que meu próprio caminho, a própria Vida de Titã é um exemplo disso, né? Eu e o Augusto, a gente meio que se encontrou nessas particularidades. É muito fácil para eu esquecer das necessidades do outro. E eu começo a perceber que se eu acabo caindo nesse padrão de comportamento, o meu relacionamento com a Ana começa a murchar. E o meu sentimento por ela começa a murchar. Então, tanto o meu sentimento por ela quanto o sentimento dela por mim precisa ser constantemente ativado. E isso vem através de pequenos gestos, isso vem através de pequenas lembranças, isso vem através de pequenas mensagens ao longo do dia, vem através de perguntas com verdadeira curiosidade para entender, para saber como é que a pessoa se sentiu, para saber quais foram as conquistas dela. Tá tudo bem aí, meu amor? Consegui vencer. A língua. O que está sendo importante para outra pessoa naquele momento é aquele agrado, surpresa que a outra pessoa não esperava. Hoje eu acordei naqueles dias, sabe quando tu tá meio pra baixo, sabe? Pois é, hoje eu tava meio tristão, meio pra baixo, isso acontece com todo mundo. E aí a Ana me deixou esse bilhetinho aqui, ó. Então, amar é um verbo e a conquista é diária. Eu tô falando isso pro vídeo e eu vou assistir esse vídeo eu mesmo, porque são conceitos que precisam ser internalizados e eu espero que faça sentido para você. A terceira lição é que nem tudo precisa ser compartilhado. Em todos os relacionamentos que eu tive antes da Ana, eu achava que o certo era que nós precisávamos contar de tudo e sobre tudo para o nosso parceiro, para a pessoa que a gente estava junto. E o que eu comecei a perceber quando eu e a Ana estávamos contando sobre os nossos dias, assim, algumas vezes, é que tinham certas coisas que a Ana não precisava saber, assim como tinham certas coisas que eu não precisava saber do dia dela. Explico. Por exemplo, certas dificuldades que eu estava vivendo dentro do Vida de Titã, dentro da empresa. Se eu ficava compartilhando com a Ana, o sentimento que isso trazia para a nossa família, que isso trazia para o nosso jantar, trazia para o nosso momento, que não é tão comum agora, ainda mais ela fazendo residência, era um sentimento de preocupação, era um sentimento de angústia. E ela ficava preocupada por mim, só que ela não podia me ajudar com isso. Não havia nada que ela pudesse fazer, também não é a área de especialização dela, ela é médica. Então, ela ficava meio de mãos atadas, tendo que ouvir certas coisas que não necessariamente competiam a ela, são problemas meus, são coisas que eu tenho que resolver. E eu ainda estou tentando entender até que ponto é pertinente esse tipo de compartilhamento, até que ponto é importante eu compartilhar. E o que a gente está começando a fazer, eu e a Ana, é compartilharmos como a gente está se sentindo, é compartilharmos superficialmente algum desafio que é importante para que a outra pessoa entenda o contexto, certas questões, mas evitar compartilhar questões muito pesadas que têm que ser resolvidas por si, que nós temos que resolver sozinhos, porque são projetos mais individuais nossos. Então, certas dificuldades que a Ana tem também na residência, a Ana atende em um hospital público, então tem vários casos que são extremamente pesados, com histórias muito pesadas, e ela vem com esse peso às vezes pela porta, e a gente conversou que certas questões são importantes que a gente deixe então da porta para fora, e que quando entramos aqui nessa casa, vamos compartilhar coisas mais positivas, vamos compartilhar as coisas que estamos desenvolvendo, vamos compartilhar sentimentos de crescimento e essas histórias. E o que a gente optou por fazer, então, porque esses assuntos, essas dificuldades, elas são importantes que elas sejam endereçadas, é escolher um profissional para fazer isso. A gente está tendo muitos abalos emocionais com certos problemas dos nossos trabalhos, por exemplo, a gente escolheu por fazer terapia. Tanto eu quanto a Ana fazemos terapia e trabalhamos essas questões que não envolvem o outro, que não tocam o outro, que o outro não tem recurso para poder nos ajudar e também não é o papel dele, para trabalharmos com essas pessoas, com esses profissionais. E isso tornou a minha relação com ela, a nossa relação como um todo, mais leve, porque senão é muito normal, e eu fazia muito isso nos outros relacionamentos, a gente reclamar muito um pro outro, a gente trazer coisas muito negativas, porque são essas as coisas que ficam na nossa cabeça, são as preocupações, são as angústias que ficam trabalhando constantemente na nossa mente, e se a gente não cuidar, a gente vai ficar conversando sobre elas de novo e de novo e de novo no nosso relacionamento, e quando vê, a gente só tá conversando sobre essas questões com o parceiro, e isso vai causar um impacto negativo no relacionamento como um todo. Ao mesmo tempo, a próxima lição que eu quero compartilhar com você é que conversas difíceis precisam acontecer.
Eu sempre tive muita dificuldade de engajar em conversas difíceis, porque honestamente eu costumo pensar assim, sei lá, é um amigo meu que eu vejo raramente, de repente tem certos comportamentos dele com os quais eu não compactuo, vou eu engajar numa conversa difícil com essa pessoa para compartilhar como certo comportamento me impacta? Não! Eu vou aproveitar aquele momento que eu tenho com aquele meu amigo e depois eu já não vejo mais, também não é minha responsabilidade consertar, partindo do princípio que eu estou certo, que eu posso estar errado, aquele comportamento daquela pessoa. Então, eu sempre fui um excelente evitador de conflitos. Então, quando eu cheguei aqui no relacionamento com a Ana, eu estava acostumado com esse meu traço, com essa minha característica, e aí várias pequenas questões que de repente com as quais eu não compactuava, eu acabava deixando para lá e tudo bem. E a Ana é de forma muito parecida também. Ela evita muito conflito, então várias questões, ou algumas, várias não, mas algumas questões que a gente deveria ter conversado durante bastante tempo a gente foi evitando. E isso vai construindo um distanciamento entre nós, foi construindo um distanciamento entre nós. E aí quando essa conversa finalmente aconteceu, ela foi uma conversa que já veio com muita carga, com muita experiência, porque já estava sendo acumulada há bastante tempo. E aí, nesse processo de acumular bastante tempo, a gente vai criando ranços um com o outro, com certos comportamentos específicos, com certas questões específicas. Existem traços meus, por exemplo, que é difícil para Ana entender, até mesmo dos meus traços de quando eu não fico tão legal, quando eu não estou tão legal comigo mesmo, como que eu ajo, eu me fecho um pouco. A Ana, por exemplo, ela não é a maneira que ela lida, ela tem essa dificuldade de ter esse entendimento, e ela veio e ela trouxe isso para mim, e é um ponto que ela precisava trazer, porque se essas conversas difíceis não são feitas, problemas graves, necessidades não são atendidas. E esse é o ponto que eu queria trazer. Necessidades precisam ser atendidas. Aquilo que você entende que é fundamental para que você esteja no relacionamento, esteja bem dentro do relacionamento, a outra pessoa precisa saber. E para isso você precisa falar. A quinta lição que eu aprendi nesses 2 anos de relacionamento é que seus sonhos não são mais só seus. Eu costumava pensar, até porque eu assisti muito conteúdo sobre produtividade, que dentro de um relacionamento, cada pessoa, cada parte tem que ajudar a outra. Então meio que eu enxergava como se um relacionamento fossem 2 indivíduos se catapultando. Quando na verdade, beleza, cada um vai ter a sua individualidade, mas agora eles fazem parte de um todo. Eu e a Ana, nós fazemos parte de algo maior que nós mesmos, nós fazemos parte de uma família, a nossa família. E por mais que eu tenha sonhos meus, pessoais, Gabriel, eu não deixo de ser uma pessoa, e ela também não, os meus sonhos não são só meus, são dela também agora. Estou um pouquinho de lado, então aqui tu usa para estabilizar um pouquinho a posição. Mas daí tu já pode transicionar para as costas já. Então já pode me abraçar aqui, por exemplo. Sim, Pedro, eu não vou mexer. Aí já botou. Se tiver aí, e agora me puxa pra lá. Já bota o gancho. Então são importantes que sejam alinhados, que seja conversado, que seja para que as duas partes juntas possam ajudar uma a outra dentro dessa família, para que a família caminhe numa direção. Porque se forem 2 indivíduos com objetivos separados que estão se catapultando, mas não necessariamente estão alinhados, a gente vai estar esticando a corda. A corda vai estar sendo esticada, cada um vai estar fazendo força para um lado diferente e assim o relacionamento não persiste. E esses são pontos difíceis de alinhar, porque, por exemplo, isso envolve questão financeira, e alinhar a questão financeira, conversar um com o outro, discutir sobre o que se pensa para o futuro, quais são as prioridades agora, alinhar essas prioridades, o que a gente vai comprar, o que a gente não vai comprar, quanto que cada um pode colaborar, como é que a gente vai fazer essas compras. Aqui eu e a Ana, a gente se mudou para Santos, então quando a gente se mudou aqui para Santos, a gente precisou mobiliar todo o apartamento, como é que a gente vai fazer essa mobília, quais são os móveis mais importantes que a gente tem que ter, como é que a gente faz esse acordo para que a gente consiga fazer essa mudança da melhor maneira possível. Agora, quando a Ana terminar a residência, o que a gente vai fazer, quais são as escolhas profissionais que ela vai querer fazer, como é que a gente consegue, como uma família, otimizar esse processo e seguirmos juntos de uma forma que o sonho dela não impossibilite o meu sonho, da forma que os nossos sonhos ajudem um ao outro. Essas conversas precisam acontecer, esses alinhamentos precisam acontecer, e são questões que nós tentamos, eu e a Ana, desenvolver constantemente essa conversa, essa parceria que nós temos um com o outro, para que nós, mais do que somente individualmente crescermos, para que a nossa família se desenvolva, para que a gente consiga desenvolver esse projeto maravilhoso que a gente está começando. E eu costumo dizer para os meus amigos, eu vou compartilhar isso com você também, que eu não imaginava o sentimento de responsabilidade
responsabilidade que iria despertar em mim uma vez que eu estivesse dentro desse tipo de relacionamento, né? Uma vez que eu começasse a minha própria família. Eu comecei a sentir realmente, minha responsabilidade passou a ser muito maior no dia a dia, com as minhas funções, com as minhas entregas, porque não é mais só para mim. A Ana não precisa de mim, eu sei disso, mas eu me sinto responsável por ela, pela nossa família, e isso é um sentimento que me desperta uma urgência de agir, uma responsabilidade muito maior do que quando era só comigo. Quando era só comigo eu pensava, não vou fazer isso, foda-se, o que pior que pode acontecer é eu ficar de tal forma, eu ter que sair desse apartamento, eu não poder comprar tal coisa. E quando eu penso o mesmo tipo de coisa para nossa família, o pior que pode acontecer é a gente não conseguir fazer tal coisa, a gente não conseguir desenvolver tal coisa, isso me dá uma angústia muito maior. Eu não imaginava, eu não sabia que esse sentimento iria se despertar em mim. Mas é fantástico, viu? E é um sentimento muito bom. Inclusive, se você hoje tem muitas responsabilidades, se você enxerga que você está com pesos muito grandes nas suas costas e não está conseguindo lidar da forma como você gostaria, não está conseguindo trabalhar da forma como você gostaria, está trabalhando mais horas, não está conseguindo fazer aquilo que é mais importante, aí está deixando de dedicar tempo, de ter conversas, de ter momentos com as pessoas que você gosta, com a sua família, e você quer resolver isso, a gente tem um vídeo especial para você, vou deixar ele aqui marcado no nosso canal de conteúdo avançado, clica aqui, assiste esse conteúdo que vai te ajudar com certeza. Eu mal posso esperar para poder fazer um vídeo do 5 anos morando juntos, 10 anos morando juntos e poder compartilhar com vocês. A gente se vê daqui a alguns anos. O que mais eu vou ter aprendido? Talvez eu vou dar risada desse vídeo que eu fiz aqui, mas eu acho que vai valer a pena. Um grande abraço e até o próximo.